Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua Ema fugindo do velho louco da cloroquina de notícias do The Libraries Open. Eu sou Cairo. Eu sou Telo. Eu sou Rodrigo e hoje começamos com o Boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E nessa última semana nós recebemos a notícia aí que não estaremos livres de RuPaul's Drag Race tão cedo, a louca, né? Porque agora que o All Stars acabou, daqui a pouco menos de um mês, a gente tem a estreia aí de um novo produto relacionado a Drag Race, que é o RuPaul's Drag Race Vegas Review. Como que fala isso? Review. É francês? Parece. É uma palhaçada, isso que é. Que é uma nova série aí, documental, no estilo da série da Work the World, que já tá aí na segunda temporada, só que dessa vez falando sobre o novo espetáculo aí envolvendo as queens de Drag Race, não tão novo assim, né? Que é a residência das queens lá em Las Vegas. Então vai ser uma série de 6 episódios, exibida na VH1, pelo que eu entendi vai ser no mesmo horário em que é exibido Drag Race, né? E vai trazer aí um pouco dos bastidores da produção deste espetáculo, focando aí em 6 queens, que são Yvie Oddly, Asia O'Hara, Derek Barry, Cameron Michaels, Naomi Smalls e Vanessa Vende Mateu, que tá sempre em todas. Então vai mostrar preparações, ensaios, dramas e também trechos do espetáculo. E pelo que a gente viu no trailer, a RuPaul aparece, provavelmente no primeiro episódio, só para abrir os trabalhos, talvez. Uhum. Mas pelo que eu sei, na série da Work the World, por exemplo, ela não aparece. Não sei, vocês já viram? Não, nunca assisti, mas acho que não. Até porque não faz muito sentido, né? Porque elas fazendo tour pelos Estados Unidos e pelo mundo, a RuPaul só sai do rancho pra gravar uma vez por ano. E aí eles têm que gravar 5 temporadas de uma vez, porque senão não tem como. A RuPaul, ela não vai nem assistir os shows da Work the World, quanto mais aparecer nos bastidores, né? Exato. Acho que nessa ela deve ter aparecido só pra falar um oi, cortar a fita ali, igual ela faz na DragCon, sabe? Enfim. Mas é isso, gente. Essa nova empreitada aí estreia no dia 21 de agosto na VH1, como dissemos. Não é como Work the World, que é um produto, entre aspas, exclusivo do streaming da World of Wonder. E antes que perguntem, a gente não vai cobrir episódio por episódio, mas dependendo da repercussão, e se for muito legal, a gente faz um episódio depois, quando acabar aí esses 6 episódios, certo? Pois bem, falando sobre eventos muito legais, no próximo dia 18 de agosto, vai rolar mais um House of Heart, o evento virtual aí da nossa querida Monique Heart, com inúmeras convidadas. E mais uma queen brasileira vai estar aí no line-up. Bianca Della Fence estará se apresentando no evento da nossa querida Monique, que inclui também aí no elenco Jack Cox, Eureka, Roxy Andrews, Latrice, Nick Doll, Kiara, de Canada's Drag Race, e muitas outras performances. Então, dia 18 de agosto, às 9 da noite, no horário de Brasília. Acompanhem aí em twitch.tv/House of Heart. Não é house, é house, que é mais chique, Tipo né? da Gaga. H-U-S, isso aí. Tipo House of Erika Palomina, louca. House of Gaga. E agora no nosso momentinho Nelson Rubens, do Greg Reyes, a Chad Michaels e a Latrice Royale, a verdadeira vencedora da Season 4, inclusive, participaram do último episódio aí do podcast EW's Binge, que é o podcast da Entertainment Weekly, e elas trouxeram alguns bastidores, até onde eu saiba, inéditos sobre a Season 4. A Chad contou que rolou uma treta entre ela e a Fifi O'Hara que não foi gravada. A Chad contou que teve uma noite que elas permitiram que elas ficassem um pouco até mais tarde para trabalhar nas perucas pro desafio do dia seguinte. E a Chad falou que a Fifi O'Hara começou a encher o saco dela. Ela não fala exatamente o que ela disse, mas ela sabe que ela disse algo em algum momento que irritou ela. E aí a Chad se irritou e disse: "Quer saber, Fifi? Eu já apareci no Jay Leno Show. Eu apareci lá fazendo Cher", que foi uma apresentação de alguns anos atrás. E aí ela pergunta pra Fifi: "E você? O que você fez?"
E a Fifi responda: assim, você tava no Jay Leno Show, mas como uma piada. So tell us a joke. E a Latrice contou que perdeu esse drama porque ela tinha problemas mais importantes para resolver naquele momento, que foi aquela situação do desafio do barco da 4ª temporada, vocês lembram? Que inclusive foi um dos desafios mais ridículos daquela temporada. Sim. E o float da Latrice era muito pequeno. Eram todos, na verdade, do mesmo tamanho, então ele não servia para ela. E aí ela reclamou, deu um piti lá com a produção, com muita razão, e tiveram que quebrar o barco dela para fazer um outro maior. E isso fez com que ela perdesse aí horas importantes para customizar o barco pro desafio. Enquanto isso, Chad e Fifi tretavam. E aí, ao longo do podcast, elas comentam sobre outras queens e elas falam que a Willam é uma pessoa incrível e é uma das únicas com quem elas realmente podem contar na vida real. Sempre que precisarem, a Willam vai estar lá. E, inclusive, a Willam adora mandar presentinhos para elas. Assim, pelo correio de surpresa, e geralmente são dildos e poppers. E é isso, gente. Foi esse o momento Nelson Rubens de hoje, tá bom? Eu amo porque a Willam, ela tá sendo redimida sem a ajuda do programa. Sem 1 milímetro de ajuda do programa. São as outras queens e a própria Willam. Uhum. E, aparentemente, ela é uma pessoa que é muito mais gente como a gente do que deixaram ela aparecer na temporada, né? Exatamente. E por isso, inclusive, que ela e a entidade Drag Race não fazem absolutamente nada juntos, né? Porque eu acho que fica um ranço dos dois lados. Mas enfim, foi esse o bloco dentro do bloco. Voltando agora para outras notícias do Drag Race. A Willam, inclusive, que não ganhou o Emmy aí, ao qual ela estava indicada. O fato é que RuPaul's Drag Race está concorrendo, como a gente já contou aqui anteriormente, e eu achei uma notinha aqui bem interessante dizendo que RuPaul's Drag Race precisa ganhar mais 8 Emmys para se equiparar aí ao recordista da categoria Best Competition Program, que era conhecida anteriormente como Reality Competition Program, que é justamente o The Amazing Race, que é aí um dos programas preferidos de Cairo Braga. Não. Amazing Race. Não era esse que você estava assistindo? Eu assisti a temporada do ano passado de The Amazing Race Canada, porque quem venceu foi um casal de 2 pessoas indígenas do norte da América, que são True Spirit. Então é um casal queer que venceu The Amazing Race Canada ano passado, e eu assisti só porque eu sabia que eles ganhavam. Amo. Ah, ok. Justo. Faz sentido. Amazing Race já ganhou 10 troféus no Emmy, de 2003 a 2009, aí depois 2011, 2012 e 2014. RuPaul's Drag Race, então, tem muita areia aí pra comer. Não é assim a expressão. Enfim, pra chegar nesse recorde aí. Mas fica aí, então, né, a lembrança de que Drag Race está concorrendo mais uma vez no Primetime Emmys, que acontece em 20 de setembro. E para encerrar, a nossa querida Titi Devane, que estava hospitalizada, já está ok, já saiu do hospital, registrou tudo aí pelo Instagram dela, maravilhosa, e fez uma biópsia, mas até pelo menos onde eu achei, nada se falava sobre isso, ou sobre resultado de nada. Mas o fato é que ela está bem, depois aí de várias sessões de hemodiálise, e saiu do hospital. Só lembrando que o que aconteceu com a Titi foi um problema renal, que é consequência de uma doença autoimune que ela tem, chamada escleroderma, que compromete tecidos, inclusive de órgãos internos. Então, fica o recado de Titi Devane, cuidem de seus corpos, que bom que ela já está bem, e assim, de forma feliz, a gente encerra o Drag Race dessa semana. E agora a gente vai para uma notícia curiosa aqui na nossa coluna internacional, que é o seguinte: a British Columbia Center for Disease Control, que é a agência de saúde governamental lá do Canadá, divulgou recentemente um relatório para informar as pessoas sobre cuidados ao coronavírus, seja nas suas vidas normais, até em esferas mais específicas da vida dessas pessoas, inclusive a esfera sexual. E aí, isso chamou bastante atenção porque uma das dicas que eles deram para a prática de sexo seguro
nessa época aí do novo coronavírus, né, como dizem, O novo normal? é que as pessoas façam sexo, que tenha penetração, mas que ele não precise ter contato corporal. E aí uma das dicas que eles dão é para as pessoas usarem glory holes, que são aí as portinholas de brincadeiras sexuais que tem em sauna, que tem em inferninhos e tudo mais. Isso obviamente virou uma grande piada no Twitter, porque eles falam o seguinte no comunicado: use barreiras como paredes, por exemplo, glory holes, que permitem o contato sexual, mas impedem o contato direto com o rosto. E aí, além da dica do glory hole, eles também dão outras dicas de, por exemplo, posições sexuais que evitam que o rosto fique próximo ao outro rosto, evitar beijos e troca de saliva durante o sexo, mas aí eles dão lá algumas dicas, né? Então, 69, que um rosto não fica próximo do outro, ou então de 4, ou uma pessoa deitada e uma pessoa em cima da outra, porque aí você também não tem um contato direto do rosto com o rosto. Enfim, mas essa é a notícia piadinha do momento. E eu amo porque a gente leu essa notícia na Vogue, no site da Vogue, e o final da notícia é, eu vou abrir aqui aspas para a Vogue em si: modificações requeridas pelo novo normal, afinal. Amo. A gente passa a vida inteira advogando por um sexo casual que não seja impessoal, que não seja desumanizante. E aí me vem esse tipo de coisa pra destruir anos de trabalho de consciência psicossexual. Que delícia. Eu me recuso. Eu prefiro ficar sem. Na boa, se for pra ser assim. O que a galera do pornô do Twitter, principalmente, tem feito, né, e divulgado muito, inclusive, são aqueles aparelhos pra masturbação. Tá uma super trend no Twitter isso. Não sei se vocês lembram, mas no começo dos anos 2000 tava uma febre de algumas empresas que fabricam sex toys elétricos de passar para a esfera do eletrônico. E eles tinham uns aparelhos que você se conectava pela internet, e aí tinha o lado receptivo e o lado, enfim, penetrativo. E aí você conseguia fazer sexo virtual físico com a pessoa que está do outro lado da tela, com os dispositivos conectados um ao outro. Então ele responde à movimentação e ao estímulo físico de um lado e reproduz no outro, e vice-versa. Agora seria um ótimo momento para esses produtos realmente, tipo, decolarem e venderem horrores. Nossa, bem years and years isso. Totalmente Years and Years. Na verdade, é uma mistura de Years and Years com Black Mirror, né? Eu acho que é o ponto de intersecção. É exatamente esse. Mas assim, gente, sei lá, eu não sei. Eu confesso que eu entendo o apelo do glory hole. Assim, eu acho interessante. Eu só acho engraçado, no fim das contas, que isso tenha sido divulgado por uma agência de saúde a nível nacional, assim. É um bom sinal, é um sinal que essa agência não é moralista, por exemplo. Exato. Justo. Mas eu não tenho nada contra glory holes, inclusive já fiz várias vezes. Mas assim, entre o glory hole como uma prática dentre várias, até ele se tornar a única prática possível, Sim. tem aí um distanciamento, né? Nós passamos para a nossa coluna de cidadania para falar sobre a primeira plataforma online dedicada a conteúdo LGBTQIA+, de Minas Gerais. Uhul! A plataforma coletiva Queer Lombos, eu amei esse nome, está sendo lançada hoje, dia 27 de julho, quando esse nosso episódio está sendo publicado. E se você está escutando esse episódio ainda pela manhã, ou pelo menos antes das 8 da noite, ainda dá tempo de você ver o primeiro evento online em comemoração ao lançamento da plataforma coletiva Queer Lombos. Durante essa semana, entre o dia 27 de julho e 1º de agosto, sempre às 8 horas da noite, lá no site queerlombos.org, o link vai estar na descrição, vai acontecer o Canjerê de Ideias inaugural da Queer Lombos. É um ciclo de bate-papos com várias pessoas da comunidade LGBTQIA+, de Minas Gerais, discutindo vários assuntos, entre eles arte, questões transmasculinas, questões de intersecção racial e comunidade LGBT, questões de biopoder e corpos desviantes, e também questões de intersecção entre diversão, festa e militância e ativismo.
Então, vale muito a pena, se você é de Minas Gerais ou se você não é. Mas se você é de Minas Gerais, é muito mais importante que você vá lá, prestigie, conheça, divulgue e se envolva, né? Se você puder. Então, parabéns aí pro pessoal da plataforma coletiva Queerlombos. Vamos ver se fazemos contato, não é? Com eles também, para conhecer mais o trabalho. E muitos parabéns por ter feito isso acontecer no meio desse caos. Exatamente. Arrasou. Vamos então para o Rio de Janeiro, onde, pela primeira vez na história do Brasil, uma biblioteca pública vai levar o nome de uma pessoa trans. Lá dentro do CPA, que é o Centro Provisório de Atendimento, que foi inaugurado na Lapa, no Rio de Janeiro, no mês passado, que é um equipamento de apoio a pessoas LGBTs em situação de rua e vulnerabilidade socioeconômica, foi inaugurada nessa última quarta-feira, dia 22 de julho, a biblioteca Professora Laura de Vison, que é uma figura histórica da noite queer do Rio de Janeiro. Ela atuou na noite, inclusive, por 3 décadas, 70, 80 e 90. Ela era, além de ser uma pessoa trans, também uma performer drag. E ela está aí, vamos dizer assim, no status histórico muito similar, por exemplo, à nossa saudosa Cláudia Wonder, em que ela tinha uma proposta completamente punk e transgressora do começo ao fim. A Laura de Vison, inclusive, era, durante o dia, professora da rede pública de educação do Rio de Janeiro. Então, além de honrar o nome social da Laura de Vison, honra também a sua profissão oficial, vamos dizer assim, né? Que é de professora. Parabéns, então, aí à Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual do Rio de Janeiro por ter tomado essa iniciativa. E a Biblioteca Professora Laura de Vison vai funcionar nos mesmos horários de atendimento do Centro Provisório número 4. Outra coisa importante, o acervo inicial da biblioteca, ou seja, ela já foi inaugurada com 200 livros de literatura brasileira. A ideia de um acervo permanente de livros dentro do CPA, como a biblioteca, partiu das assistentes sociais e dos funcionários do próprio CPA, ou seja, foi uma decisão interna da própria casa e não da coordenadoria, que foi abraçada tanto pelas pessoas que estão abrigadas, quanto pela própria coordenadoria especial que fez o bafo acontecer e ser oficializado. Muitos parabéns. Quem puder visitar no Rio de Janeiro a Biblioteca Pública Professora Laura de Vison, o faça e nos mande uma foto. Arrasou. Agora a gente vai para nossa coluna de entretenimento e esportes e a gente começa com uma notícia meio fofoquinha. O Eric Surita, que é filho do Emílio Surita aí, o bostão que apresenta o Pânico, ele revelou durante uma entrevista no programa Stand Up que ele foi expulso de casa quando ele revelou para o seu pai Emílio Surita que ele é bissexual. Ele fala o seguinte, abre aspas, vou relatar uma experiência pessoal que realmente eu pensei muito antes de falar. Pai, você se lembra de quando eu assumi a minha bissexualidade e você me mandou embora de casa? Eu tive que passar 2 anos fora de casa que ele não aceitou. Enfim, ele conta que, apesar de não ter tido o apoio do pai, ele teve o apoio da mãe, que ajudou muito ele nessa fase, e que ele tem sorte de ter uma mãe muito legal. E além disso, ele ainda aproveitou para alfinetar aí o seu pai, dizendo que já passou da hora do Emílio Surita se aposentar e que ele, Eric, que também trabalha na Jovem Pan, acha que no futuro talvez ele pode herdar o Pânico e virar o apresentador, já que ele consegue se comunicar melhor e compreender a nova geração. Fica a dica, inclusive, que o Eric Surita, que infelizmente dentro da Jovem Pan é conhecido como Emilinho Surita, porque, claro, né? Ele é locutor, a voz dele é basicamente idêntica ao Emílio Surita, chega a ser assustador. E eu achei de uma ousadia ele simplesmente dizer que já tá na hora dele herdar o Pânico. Do tipo, demitam meu pai e me contratem no lugar. Eu adoro. Eu pessoalmente acabaria com o Pânico em si. Eu acho que não vale a pena nem tentar reformular, né? Não dá. Eu acho que tem que matar mesmo. Não Sim. dá. Sim. Certas ervas daninhas só quando é arrancada pela raiz. Aí já deu também, né, gente? Esse programa tem o quê? Uns 20 anos quase. Por aí.
As únicas pessoas que prestaram no programa saíram. Exato. Não, mas assim, é meio que isso, do tipo, basicamente o pânico ele funciona pra entrar uma pessoa, essa pessoa é simplesmente massacrada todos os dias, ela enche o saco e vai viver a vida dela depois disso. Tipo, o que aconteceu com a Amanda. E assim, por mais que ela tenha diversos problemas, até o que aconteceu com a Sabrina também, sabe? Do tipo, quando a Sabrina saiu do pânico é porque tava num nível que assim, não dava mais, sabe? Do tipo, ela falou, tipo, gente, eu não sou a pessoa imbecil que vocês estão pensando, sabe? Do tipo, todas as entrevistas que a gente faz aqui, todas as conversas que a gente faz, eu também participo delas. Eu não sou a menina gostosa burrinha que vocês me tratam há 7 anos. Chega. E ela saiu também por conta disso, porque não dava mais. E tivemos também aquele moço que fazia o Fred Mercury prateado, eu acho. Depois fez outros personagens. Ele também saiu em maus termos com o resto da equipe do Pânico, justamente porque ele começou a questionar atitudes, piadas e enfim, linha editorial. E meio que chegaram num comum acordo que ele ia sair porque ninguém arredava pé de nada, ninguém queria se esforçar pra melhorar. E ele é outro que também não aparece mais na mídia relacionada ao Pânico. Eu acho incrível, porque a Amanda nunca foi uma pessoa da TV, ela realmente não quis passar pra TV na época do Pânico da TV. Agora ela tem a carreira dela, que inclusive é 10 mil vezes melhor do que qualquer coisa que qualquer pessoa do core, do kernel ali do Pânico vai fazer. Amanda Ramalho, beijos. Inclusive, escutem os Esquizofrenóias. Sim. Beijos, Amanda Ramalho, maravilhosa. Espero que um dia ela possa vir aqui falar sobre qualquer coisa. Sim, eu topo. Bom, enfim, esperamos aí que o Eric tenha a mesma força do Fefito e consiga sobreviver à Jovem Pan. Um fato interessante, foi a primeira vez que o Eric Suíta falou publicamente que ele é bissexual. Ninguém ali que tava com ele no programa sabia, no programa que ele fez essa declaração. Inclusive no vídeo, o apresentador, o principal do programa fala: peraí, a gente tava aqui brincando e de repente você faz essas revelações. Ninguém sabia. Então, assim, palmas também por esse outing com propósito, vamos dizer assim. Achei bafo. Continuando aí em notícias de pessoas da TV, a Xuxa, ela mesma, a rainha dos baixinhos, deu uma entrevista pro Otaviano Costa no UOL, dizendo que ela vai lançar um livro para crianças, só que neste livro ela pretende tratar sobre assuntos envolvendo LGBTs, veganismo e sobre como tratar melhor o planeta. A Xuxa, na entrevista, ela fala que fez o livro pensando tudo que o mundo está passando, essa onda de preconceito, onda de discriminações, já que ela tem um trabalho aí com crianças há bastante tempo, ela queria usar essa capacidade de comunicação que ela tem para passar uma mensagem mais legal sobre amor, aceitação e tudo mais. O livro ainda não tem data para sair, vai sair provavelmente pela editora Globo, e ele vai contar a história da Maia, que é uma menina que tem 2 mães. E além disso, uma mãe é vegetariana, a outra mãe é vegana. De uns tempos pra cá, a Xuxa e o Juno, o namorado dela, eles têm se envolvido cada vez mais com a parte de falar sobre vegetarianismo e veganismo. Eles fizeram uma campanha em prol de santuários de animais aqui no Brasil. E a Xuxa disse que ela quer fazer com que as crianças cresçam lendo sobre isso e que entendam que isso é normal e é uma escolha das pessoas, é o que as pessoas querem fazer, é a vontade das pessoas. Então, elas deveriam ser livres para fazer o que elas quiserem. Eu acho muito legal. E para quem é da geração aí que era pré-adolescente / adolescente na época de Xuxa só para baixinho, sabe que realmente a capacidade de comunicação da Xuxa, principalmente quando junto o combo Xuxa mais Globo, né, se realmente o livro sair pela editora Globo, tem uma capacidade de alcance bem grande. Então vamos ver aí o que vai acontecer com o livro da Xuxa. Sou eu, Xuxa. Sou eu, Jéssica. Esse vídeo é muito maravilhoso. Aí, agora a gente tem uma notícia ruim lá da Turquia. Talvez vocês se lembrem quando a gente comentou alguns meses atrás sobre a série Love 101. É uma série original do Netflix que ia ser filmada e feita lá na Turquia, que deu uma grande confusão porque vazou de alguma forma que ia ter um personagem gay. E aí foi uma super confusão e a Netflix chegou lá e falou: não, imagina, não vai ter personagem gay não, absurdo, quem contou isso pra vocês? Enfim, acontece que agora meio que todo o drama de Love 101 aconteceu de verdade, entre muitas aspas.
que é a série If Only, que teria 8 episódios e seria estrelado pela Ozgi Ospiritsi, que ia ter personagens jovens adultos aí e ia ter um personagem gay. E aí acontece que dessa vez não era só uma grande teoria, realmente existia um roteiro que ia ter esse personagem. E aí as autoridades da Turquia se recusaram a liberar a autorização para a Netflix iniciar as gravações por conta desse personagem coadjuvante homossexual. E aí a Netflix, confrontada com essa possibilidade, resolveu cancelar a série ao invés de censurar o roteiro. Vale citar que, curiosamente, na Turquia não existe nenhuma lei que criminalize a homossexualidade, porém existem leis que tratam de, abre aspas, ofensas contra a moralidade pública, fecha aspas, que obviamente são sempre usadas contra aí, a população LGBT na Turquia. Outras séries da Netflix que têm conteúdo LGBTQ, como Orange is the New Black e Hollywood, passam normalmente na Turquia. Em comunicado, a Netflix afirmou que continua comprometida a produzir essas séries na Turquia. Eles disseram o seguinte: estamos muito orgulhosos dos incríveis talentos com os quais trabalhamos. Temos atualmente vários originais turcos em produção, com mais por vir. E estamos ansiosos para compartilhar essas histórias com nossos membros pelo mundo. Enfim, é isso. Mais um caso de censura. Não tem outro nome. E o pior de tudo, uma censura que não é baseada em nenhuma lei. Não que isso melhore as coisas, mas pelo menos existe uma justificativa, vai. Mas essa nem justificativa tem. E na Inglaterra, o boxeador James Rowley, de 21 anos, teve o seu contrato com a Mac the Knife Global, que é uma agência aí, né, que agencia vários esportistas, teve seu contrato quebrado com eles porque ele foi lá no seu TikTok e respondeu uma pergunta de uma pessoa falando: você apoia a comunidade LGBT? E aí ele disse, abre aspas, 1.000.000% não concordo com nada disso. Até entendo que mulheres queiram ficar com outras em festas e tudo mais. Eu não ligo. Não é um problema. Elas fazem isso na minha frente. Mas homens e transexuais, tem algo realmente errado com vocês. O que no mundo faz vocês quererem mudar o seu gênero ou dar o toba? O que vocês estão fazendo? Eu tenho dó dos seus familiares. E nós temos dó de você, porque você teve seu contrato quebrado com a Marketing Global. Antes de qualquer coisa, tipo, vamos averiguar ou qualquer coisa assim, a MKT Global já postou um posicionamento dizendo o seguinte: tomamos a decisão de encerrar o contrato do Sr. Hawley com a MTK Global de forma imediata e não iremos mais representá-lo de nenhuma forma. A MTK Global não apoia ou permite, em nenhuma instância, as opiniões que foram compartilhadas e esse tipo de comentário não será permitido jamais de nenhum de nossos lutadores ou esportistas. Aí depois do episódio, ele foi lá e deletou a conta dele do TikTok, mas abriu uma conta de Instagram e foi falar merda lá na conta de Instagram, porém agora não agenciado e sem todos os seus patrocínios, né, que vinham através da agência. Então, que se foda esse rapaz. Tem mais é que se fuder mesmo. Sim. Ainda mais porque ele teve a coragem ainda de expor o quão hipócrita e machista, né? Do tipo, as meninas se beijando na minha frente pra eu bater uma punheta, pode. Exato. O resto, não. Exatamente. E fica aí um incidental Greg Race. Um dos motivos que fez esse vídeo dele do TikTok espalhar bastante e várias pessoas verem e provavelmente ajudou a agência aí a tomar uma atitude, foi compartilhado pelo perfil da Baga Chips. Ela meio que compartilhou falando, olha essa bosta. Porque afinal, Baga Chips is stunning. Baga Chips is class. To take it on a... Much better. Agora vamos então para o Manicômio Brasil. SA, que começa com uma errata. Na semana passada eu mencionei aqui o caso do paciente da Unifesp que foi curado do HIV e eu mencionei que ele tinha sido a terceira ou quarta pessoa, ele foi a terceira pessoa do mundo a conseguir a cura do HIV, entre aspas,
E aí eu mencionei o paciente de Londres, dizendo que ele havia sido o primeiro paciente curado de HIV no planeta e que foi anunciado em 2019. Mas, na verdade, o primeiro paciente curado de HIV foi o paciente de Berlim em 2007. Então, isso significa que agora nós temos um paciente do Rio? Pode ser? Não sei. Enfim, a história dirá. Enfim, quem deu essa dica pra nós foi o nosso querido apoiador Arthur Mois, lá no nosso grupo do Telegram exclusivo para os apoiadores. Então, um beijo pro Arthur Mois e muito obrigado. Mua. Obrigado, Arthur. Agora sim, as notícias. A Prefeitura de São Paulo acabou por cancelar oficialmente no último dia 24 tanto a parada do orgulho LGBT de São Paulo, que havia sido adiada, vamos dizer assim, né, para outubro, tanto a Marcha para Jesus. Ambos os eventos foram oficialmente cancelados pela Prefeitura e não vão poder acontecer porque a Prefeitura simplesmente não vai permitir. Finalmente, né? Até demorou, né? Um tantinho. Esperemos que em 2021 as paradas, não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo, possam sair novamente às ruas. Junto com essa decisão, a Prefeitura também anunciou que o Carnaval de 2021 está em status de suspenso e, por enquanto, a decisão que eles têm na mesa é o adiamento do Carnaval de 2021 em São Paulo. Isso vai valer tanto para a programação do Carnaval de rua quanto para os desfiles das escolas de samba. Ou seja, se estão mexendo com o Carnaval é porque a situação não é bolinho, amores. Não é. O Réveillon na Paulista e o Réveillon em Copacabana foram cancelados também, né? Sim, estão cancelados. Foram. E vale lembrar também, né, gente, aí que nós estamos há 2 meses sem que a nossa taxa de mortes diárias diminua. Ela continua em 1.000 mortes diárias quase. Nossa, gente, que absurdo. E eu tava vendo uma notinha rápida no Twitter que principalmente a região do Amazonas tá saindo assim. Mentira, acho que foi o Telo que mandou esse link. Sim. Louca. Que a região do Amazonas tá super comprometida, inclusive, né? Uhum. Gente, a coisa não está boa. Infelizmente, mais uma notícia triste, é agravada pela situação do coronavírus. Nós temos falado aqui já há muito tempo sobre a situação da Casanem, que havia recebido um mandado de reintegração de posse e, consequentemente, despejo das suas atividades que ocorriam aí no imóvel ocupado. Nós estamos gravando o episódio de Notícias Quebrando, como de costume, no sábado anterior da publicação. Então, as informações que nós temos aqui já podem estar um pouquinho atualizadas na segunda-feira ou na terça-feira, dependendo de quando você escuta este episódio. Mas a informação que temos no momento, então, é que essa reintegração de posse está programada para ser efetivada nesta segunda-feira, hoje, dia 27 de julho de 2020. A Prefeitura do Rio de Janeiro simplesmente ignorou o fato de que estamos no meio de uma pandemia, que a situação no Brasil não é nem um pouco favorável dentro dessa pandemia global e vai levar a cabo a reintegração de posse da Casanem e ignorou totalmente o fato de que a Casanem é nada mais, nada menos do que um abrigo para pessoas que não têm onde morar e vão botar todo mundo na rua. Infelizmente, defronte a essa situação, na semana passada, as lideranças da Casanem se reuniram com a chefia da Secretaria de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro e também com padres da Arquidiocese do Rio de Janeiro para executar um plano de ação e não deixar nenhuma das pessoas que atualmente estão abrigadas na Casanem sem um teto, sem apoio, sem comida, sem o mínimo para se viver. Então, parabéns aí por essa iniciativa ecumênica, vamos dizer assim, e um dos lugares que vai receber algumas dessas pessoas, isso eu já tenho confirmado aqui, é nada mais nada menos do que o CPA 4, onde a Biblioteca Laura de Vison foi inaugurada na semana passada. Mas no CPA 4 existem 40 vagas, sendo que 36 dessas já estão ocupadas. Então, apenas 4 dessas 60 pessoas que a Casanem atualmente abriga vão para o CPA. O destino das outras pessoas ainda está sendo discutido e estudado em conjunto, então é possível que essas pessoas sejam distribuídas através de abrigos públicos
da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas também em casas de acolhimento ligadas à Arquidiocese da Igreja Católica no Rio de Janeiro. Esperamos nós que na próxima semana, Notícias Quebrando, nós tenhamos melhores notícias em relação à situação da Casa NEM. Novamente, o link continua na descrição de todos os nossos episódios lançados aí durante esse período, para você descobrir como você pode ajudar a Casa NEM, que infelizmente nesse momento vai ficar sem uma casa física para existir. Então, desejamos aí toda a força e que tudo se resolva melhor possível para a Indianari, que é a líder desse projeto maravilhoso, e para todo mundo que está tanto abrigado quanto trabalhando na Casa NEM, e esperamos que ninguém fique sem um teto e sem um prato de comida nessa história toda. E uma grandíssima vergonha para a Prefeitura do Rio de Janeiro ter a coragem de executar uma reintegração de posse num abrigo de iniciativa de sociedade civil, um serviço que existe porque a Prefeitura e o Poder Público não tinham esse serviço antes da Casa NEM existir, e parece a Prefeitura de São Paulo, né, que também executou reintegrações de posses e despejos no meio da pandemia. Então assim, amores, as eleições municipais parece que vem aí, né, então atentemo-nos a estes detalhes que não são detalhes na hora de votar, tá bem? Mais um segmento a uma notícia da semana passada, ainda no caso do Leandro Narlock, o comentarista da CNN que foi demitido, escroto, blá blá blá, etc. Eu tenho aqui a confirmação da oficialização das denúncias que ele sofreu através do Ministério Público do Estado de São Paulo, só que as denúncias estão sendo feitas no nome da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Então, o MP tomou a iniciativa, a Coordenação de Políticas para a Diversidade resolveu, vamos dizer assim, adotar as denúncias, e tudo isso foi oficializado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 20 de julho, na última segunda-feira. Então, tenho aqui para vocês quais são as denúncias, tá bem? Oficialmente. Num primeiro momento, o MP tinha anunciado que ia utilizar a Lei Estadual 10.948, que pune administrativamente as questões de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, mas foi adicionada uma segunda denúncia em cima do Leandro Narlock, olha que delícia. Ela está enquadrada na Lei Estadual também, 11.199/02, que pune atos discriminatórios contra pessoas que vivem com HIV ou AIDS. Olha! Ou seja, além de ser acusado formalmente por homofobia, ele vai ser acusado formalmente por sorofobia. Acho pouco. Acho pouquíssimo, mas foi o que deu para fazer. Não houve nenhuma iniciativa até o momento de fazer uma denúncia do Leandro Narlock a nível federal, tentar utilizar aí, né, a decisão do STF, da questão da equiparação da homofobia ao crime de racismo. Mas, pelo menos, temos isto. Qual é a grande novidade, além de ser 2 acusações e não só uma? Significa que ele vai ser julgado com agravante. Ou seja, aquele valor de multa que nós citamos aí, que poderia ser o máximo, considerando a Lei Estadual Antidiscriminação de Gênero e Orientação Sexual, não corresponde mais à realidade, porque pode ser muitíssimo mais alta, porque agora nós temos 2 configurações aí de crime administrativo baseado em leis estaduais. Vamos continuar acompanhando o caso com certeza, mas parabéns aí então à iniciativa da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual por ter feito essa denúncia, porque pessoas públicas, jornalistas, pessoas da imprensa, pessoas da mídia, que têm um espaço de poder de comunicação, têm que ser, sim, chamadas à atenção e punidas, e tem que servir de exemplo, sim, para que isso não se repita, e principalmente para que não fique parecendo que é ok fazer esse tipo de coisa. Arrasou. E assim termina o Manicômio Brasil S.A. dessa semana. E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do site da Billboard, do Twitter da Bianca Della Fancy, da Entertainment Weekly, do Go Derby, do Metro UK, do site da Vogue, do Observatório G, do Gay Blog, da Isto É, do site do Estadão, do Correio 24 Horas, do G1 e do Dia do IG. E as indicações dessa semana?
Eu quero indicar pra vocês, é uma dica portuguesa, tá bem? Porque eu tenho revisitado esse artista várias vezes, mas eu acho que eu nunca indiquei ele aqui no Notícias Quebrando. Se eu já indiquei, eu indico de novo, não tem problema nenhum. Que é Antônio Variações, que é o grande ícone queer aqui de Portugal, moderno. E além de ser um ícone queer, ele também é um ícone do rock português. Então eu acho que vocês têm que ir lá no seu serviço de streaming ou no seu download, ou enfim, da sua preferência, digitar lá na barrinha de busca Antônio Variações e escutar os 2 álbuns que ele lançou em vida e um terceiro álbum de material extra que foi lançado com algumas músicas que, enfim, aquele padrão que acontece quando o artista morre ainda com trabalhos não lançados, né? Ele é uma figura tão amada e idolatrada aqui em Portugal por vários motivos. Ele teve uma carreira meteórica, porém curta. Foi também uma das vítimas do HIV/AIDS nos anos 80 ainda. E é isso, amores. Se vocês gostaram da cover do Felipe Cato de Canção de Engate, vão escutar a original, porque também vale muito, muito a pena. E é dele, ninguém menos do que Antônio Variações. Então vão lá escutar o Toninho, que vale muito, mas muito a pena mesmo. A minha indicação vai ser uma coisa que eu meio que já indiquei outras vezes, mas vamos divulgar e enaltecer novamente. A primeira delas é a Mikan. Ela é bem conhecida por falar de Game of Thrones aí no YouTube e várias outras coisas, de animes, de jogos, de mangá e tal. Ela tá lançando uma série de vídeos chamada Autópsia de Game of Thrones, que é meio que falando sobre o que aconteceu com a série Game of Thrones e em que ponto que o trem descarrilhou. Mas, enfim, ela tá fazendo uma análise bem legal de coisas que a série teve de bom, coisas que a série teve de ruins, e tentando analisar de uma forma um pouco mais ampla, porque eu acho que o que a Mikan tá fazendo é uma coisa que eu senti muita falta quando Lost terminou, por exemplo. Porque o final de Lost também foi bem decepcionante para a maioria das pessoas que estavam acompanhando a série, mas a gente meio que relegou Lost inteiro ao esquecimento por conta do final, que algumas pessoas não gostaram. E isso não faz muito sentido em termos de como você valoriza as coisas, porque durante muitos anos foi bom, durante muitos anos a gente gostou, durante muitos anos a gente se emocionou com aquilo. Não faz sentido por uma temporada ou um episódio ou 2 episódios você odiar o negócio inteiro, da mesma forma como não faria sentido você amar uma série inteira por 2 episódios, então também não faz sentido você odiar por 2. Enfim, ela tá fazendo essa análise, eu acho que é uma coisa bem legal, e ela tá lançando os vídeos no canal dela no YouTube, e ela já lançou basicamente todos, só falta um único vídeo, que é o último que ela vai lançar, que ainda não tem data, mas vão lá e acompanhem os vídeos, são vídeos bem longos, são bem legais, discussões bem interessantes. Essa é a primeira indicação. E a segunda é que nossos queridos, amados amigos Fred Pavão e Thaís Alves voltaram das suas férias aí pós virarem mamãe e papai com o Nick e lançaram um podcast sobre simplesmente o melhor arco, para mim, do Terceiro Doutor, de Doctor Who, que é o arco Demons. E eles lançaram essa semana, eu consegui finalmente ouvir hoje, enquanto fazia minha faxina. E tá muito divertido, eu tava com muita saudade deles. Infelizmente, muito tempo que a gente não se vê, principalmente pelo fato da Thaís estar grávida, né? Então a gente tava evitando se encontrar aí por conta do novo coronavírus. Mas Nick está bem, eles estão bem, voltaram. Então, se você conhece, saiba que voltou, vai lá ouvir o DWBRcast. E se você não conhece, vai lá conhecer o DWBRcast e o DWBR, né? O Dr. Who Brasil, que completou 9 anos o site aí. E eu fico muito feliz de ter conhecido não só o site, como ter ficado muito amigo do Fred e da Thaís. É uma das coisas que eu fico mais feliz, assim, dessa minha vida podcastal. Então, um beijo pra eles e vai lá ouvir. Arrasou. Beijos para Fred, Thaís e Nicolas. A minha indicação é o podcast da revista Gama, ou Gama Revista, como tá no feed, que eu acabei caindo lá por acaso e eu descobri que tem uma série de episódios interessantes, com discussões bastante interessantes, e eu quero indicar principalmente o episódio Orgulho de Quê, que saiu no dia 28 de junho, com a nossa maravilhosa Jupe do Bairro, sendo entrevistada aí por Alex Fernandes e Chico Felitti,
E ela fala justamente sobre essa questão, né? Orgulho de quê e até que ponto, e como que as pessoas se aproveitam disso. Por exemplo, marcas que só fazem ações relacionadas ao público LGBT nessa época, blá blá blá. E mais uma série de outras discussões importantes, porque afinal é a Jupe, né, gente? A Jupe não dá ponto sem nó. Tem outros episódios também, o episódio mais recente é com a Luísa Matsushita, também conhecida como Love Fox, falando sobre a sua vida e no barracão que ela construiu lá no litoral de Santa Catarina, que ela vive uma vida basicamente 100% natural, seria o termo mais adequado? Eu não sei. Mas enfim, tem o Diário de Quarentena da Laurinha Lero também, no feed do Gama Revista, então eu achei bastante interessante, dá uma olhadinha lá. Tem vários podcasts, vários episódios com vários temas diferentes para vocês. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo pela manhã no feed, para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido, ou então você pode ouvir no Spotify e outros serviços de streaming, no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcasts. E se você quiser falar mal do Emílio Surita ou de qualquer outra pessoa que faça parte da Jovem Pan, manda um e-mail pra gente para contato@thelibrariesopen.com.br, ou entra no nosso site thelibrariesopen.com.br, ou no nosso YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcast, e deixe o seu comentário no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, e que você pode ajudar a gente financeiramente lá em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, para falar sobre a final de RuPaul's Drag Race All Star 5, finalmente, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e 1 hora da manhã, horário de Lisboa, ao vivo em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, com convidadas no plural, especialíssimas. Você não vai querer perder este nosso episódio em que encerramos 20 mil anos direto em Drag Race Land. Estejam conosco, tenham uma boa segunda-feira e imensos beijinhos. Beijos. Beijos, mores. Boa segunda. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Isa de Salles, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Anderson Ribeiro. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.